pobreza. Então, a política de segurança alimentar, ela representa muito esse espaço para mim de conseguir estar navegando dentro desse contorno, assim, sabe? Então, os objetivos hoje que eu apresento na minha pesquisa, eu consegui fazer uma análise assim, eu estou olhando para dois campos, né? Acho que todo esse aspecto mais relacional dessas dinâmicas presentes dentro das políticas de segurança alimentar e também as práticas intersetoriais que existem nesse processo. Nas dinâmicas relacionais, eu percebo que eu estou me direcionando para conseguir analisar, então, que relações são essas que existem, né, nessas políticas, como que estão essas redes e como que a gente pode mapear elas, né? Como é que está desenhado essas redes em que acabam se estruturando dentro do processo intersetorial da política de segurança alimentar, e também conseguir, eu tenho curiosidade de entender melhor quais são os desafios que existem nessas questões de relação, né, dentro desses processos intersetoriais dessas políticas, assim. Então, atualmente eu estou nesse espaço, assim. E nessa parte da intersetorialidade, toda essa pesquisa me dá curiosidade de entender melhor que tipo de impacto, que tipo de interferência acaba de fato gerando quando a gente coloca diferentes atores para interagir, né, e poder trabalhar com um objetivo em comum, né? Quanto que isso impacta e contribui, né, de alguma forma, né, dentro da política, nesse caso, questão de segurança alimentar. Então, eu estou olhando para esses dois espaços, assim, né, isso que eu consigo perceber até o momento, assim, que eu defini. Então, a minha hipótese está nessa questão, né, se a utilização das práticas intersetoriais e esse aspecto relacional que existe no processo, né, das políticas de segurança alimentar, se de uma forma ou de outra isso contribui ou não para a gente poder, contribui ou não para a efetividade, enfim, acho que vem já uma crítica aí da questão dos outcomes, enfim, não, acho que não sei muito bem onde eu quero chegar com isso, mas eu queria entender melhor qual é o impacto que isso gera na política de segurança alimentar. Bem no começo, assim, até o primeiro projeto que eu escrevi para o mestrado, eu estava muito nessa visão da formulação, assim, de entender será que realmente quando a gente coloca diferentes atores para poder interagir e se relacionar no processo de entender melhor os problemas desse contexto, formular uma política pública, isso não agrega, pensando no final que a gente vai ter do processo? Eu comecei nesse lugar, assim, e agora eu estou neste espaço aqui, que acho que é próximo, mas não é a mesma coisa, assim. Então, eu estou meio que navegando nesse lugar. Sobre a metodologia, então, eu estou pensando em fazer, de fato, uma entrevista, né, escolher, definir um recorte aí de política que vou investigar, para poder mapear essas redes através de entrevistas semi-estruturadas, entender melhor, analisar essas redes através da RS, usar o software GF, enfim. Então, é um pouco isso que eu consegui entender até agora de como que eu faria isso, assim, como que eu faria essa pesquisa acontecer. E as dúvidas e interesses eu tenho muitas, eu quis botar para vocês aqui mesmo, porque acho que é essa a proposta, né, da conversa de agora. Então, eu tenho dúvidas de fato do que eu quero saber sobre as dinâmicas relacionais da intersetorialidade, né? Eu quero saber sobre a simetria de poder, eu quero saber sobre espaços de diálogo, eu não sei, tem algumas coisas que me interessam, mas não tem um concreto, assim, o que eu quero investigar nessas dinâmicas relacionais. Eu acho que para mim ela está hoje, assim, tipo, meio solta, assim, no projeto, sabe? Eu só quero estar dentro de espaço em que a gente está falando sobre relação, sobre pessoas, interação entre elas, e é isso que eu sei até agora. Tenho esse ponto de dúvida, mas talvez seja por falta de conhecimento mesmo, se eu quero investigar sobre implementação ou sobre formulação. Então, a implementação, acho que ela veio recente para mim, através da cadeira da disciplina da Bechira, da Patrícia, né? Eu estava muito numa visão da formulação, porque, de fato, isso me sensibiliza muito. Eu acho que eu tenho uma vontade de falar muito sobre o processo de entender antes não, mas é muito importante formular bem, entender bem o contexto de diferentes perspectivas, quanto que isso interfere de fato no resultado. Isso é uma coisa que eu tenho sensível. E a implementação é uma coisa nova que eu estou percebendo como que isso tudo se conecta ou não, enfim, eu tenho que me apropriar mais da literatura para conseguir ter um pouco mais de clareza. Mas inicialmente a formulação para mim sempre pegou nesse espaço de
ter impacto quando você cria espaços diferentes de atores para poder investigar um contexto específico, pensar nessa política juntos, enfim. E daí, em relação à formulação, não tem muita clareza como construir essa investigação nessa perspectiva da política como processo. Acho que isso é uma coisa que eu estou ainda muito verde, assim, em relação a isso. Não é óbvio na minha cabeça em relação a isso. Não sei ainda também como delimitar a política pública em relação a município, estado, tempo e também essa questão de que tipo de política pública eu vou querer aprofundar. E eu também não sei se os atores e narrativas que eu já escolhi estão no caminho certo, não estão, faltam mais autores dentro disso que eu já tenho mais clareza, sabe, que está mais concreto. E daí, de forma bem geral, só para vocês saberem, isso é todo o resto em que eu ainda tenho interesse. Eu não sei se em algum momento eu vou tentar costurar no meu projeto, mas eu fico navegando nessas literaturas, porque são coisas que me interessam e me importam, assim. Então, eu tenho interesse de explorar mais sobre rede, formulação, assimetria de poder, esse aspecto relacional, né, diálogo, enfim. E eu gosto muito desse espaço aqui da política, da interseccionalidade da política de segurança alimentar com o agro e também com o desenvolvimento econômico, assim. São duas temáticas em que eu tenho interesse, assim, de olhar a interseccionalidade com assistência social. E essa é uma visão geral. Obrigada, Jéssica. Agora eu vou passar então para a Adriana e depois a Jaqueline comenta. E Jéssica, eu não sei se estão me escutando, gente? Tá? Sim. Quase que acabou a bateria aqui, custei a achar o carregador. Jéssica, eu não sei se é sua sorte ou seu azar, mas segurança alimentar é o meu coração. Estou aqui em Foz, inclusive, falando, né? Tem 2.000 pessoas, gestores da assistência social aqui em Foz do Iguaçu, pelo COGEMAS, e teve 2 mesas, tá, sobre segurança alimentar. E o tema da intersetorialidade, o tema da integração do Sistema Único de Assistência Social e do Sistema Único, um sistema de segurança alimentar é o tema, é a morte, principalmente depois que saiu, né, a questão da pesquisa, a última pesquisa que a gente voltou, né, o mapa da fome com mais força do que 30 anos atrás. Então, mas até pensando que é mais sorte, tá, do que azar seu, eu acho assim, que não ficou claro aqui no projeto. Primeiro, assim, amei, isso mesmo, não sai dessa área não, fica nessa área. Essa área precisa de cada vez mais gente estudar, tá? Então, assim, eu vou tentar te convencer que essa área é legal mesmo, segurança alimentar, tá? Mas, assim, eu acho que não está claro no seu projeto a questão da segurança alimentar com a intersetorialidade. Não sei se não deu tempo, entendeu? Você falou como se fosse uma coisa já dada, mas como não está especificado, tá? E aí seria muito interessante você ver que a segurança alimentar ela não é um setor, tá? A segurança alimentar é um estado de bem-estar, né, social, alimentar e nutricional, né, que precisa ter a garantia dessa segurança alimentar. E aí a garantia passa por diversas políticas em diversas áreas. E aí o tema em si, ele é muito pluri, né? O tema da segurança alimentar, você pode estudar ele nas políticas de assistência, como nas políticas de agricultura, como as políticas econômicas, né? O impacto do preço, como na política de emprego. Uma das coisas que mais cresceu aqui com a pandemia foi a quantidade de iFood. E quem é que transporta esse alimento? Tá? Que está precarizado? É o trabalho precarizado. E isso faz parte da rede de sistemas alimentares, que são vários sistemas. Estou te falando que o termo segurança alimentar é muito, muito amplo. Eu te aconselharia falar disso, tá? E depois tentar localizar em qual parte da segurança alimentar você está. Você falou que você gosta do agro, de repente você fica aí na agricultura familiar, porque o tema segurança alimentar ele é muito amplo. Tá? Então, se não é você que não vai ter condição, ninguém teria condição de fazer, entendeu? Então, assim, só para você estar localizando ele. Intersetorialidade, o que você quer dizer, né? A segurança alimentar dentro disso, e dentro da segurança alimentar, qual aspecto da segurança alimentar que te chama a atenção, que você gostaria, né? Quando você fala do desmonte, sem contextualizar, o que foi construído, o que foi desmontado,
Acho que você vai ter espaço no seu projeto para colocar isso. E aí, até quando você falar que projeto, que construção, que projeto de segurança alimentar o Brasil vinha construindo, em qual direção, e que foi desmontado. Acho que isso ia ajudar. E o desmonte não necessariamente tem a ver com as lacunas políticas. Eu estava escrito no seu, não era da Érica que eu tentei procurar aqui, tá? Você lembra, Érica? Eu estava tentando procurar o que eu tinha escrito, foi no seu que eu escrevi. Você coloca como se as lacunas das políticas de segurança alimentar foi que ajudou o desmonte. Vale aqui agora a pergunta, o desmonte foi por outro motivo. Não quer dizer que as políticas não tinham lacunas, entendeu? Então, assim, a professora Renata já colocou isso, né? Que as decisões não têm a ver com a qualidade dos programas. Ninguém aqui pode negar que o programa Bolsa Família foi muito eficiente e eficaz. Nós conseguimos tirar o Brasil do mapa da fome, né? E conseguimos reduzir muito a pobreza, mas nem por isso ele continua existindo, né? Então, o que decide a ter ou não ter um programa são outras forças, né? Então, quais seriam as práticas intersetoriais? O que seria a dimensão? Outra coisa e agora na sua fala ficou mais claro por que essa questão relacional é importante para você, né? Quais seriam as práticas? O que seria essa dimensão relacional da intersetorialidade? No texto não está escrito, né? Então, assim, é isso que eu acho que Peraí, só um pouquinho, eu anotei mais uma aqui, deixa eu só ver onde que está. Você falou... Peraí, só um pouquinho. E agora que eu fui pegar meu negócio, caiu meu papel. Eu fui tentar tirar achar o negócio ali, caiu. Porque você falou de duas, suas perguntas e suas perguntas e seus interesses, suas dúvidas e seu interesse. Tá? Eu iria, né? Se você gosta da dinâmica relacional, eu iria nas dinâmicas relacionais na construção da rede, que aí ficam, entendeu? De segurança alimentar. Mas aí é muita estrada, entendeu? Isso que você tem que ver se você não faz um corte já de cara e trabalha com a construção da segurança alimentar, trabalhando com a própria intencionalidade, que é outro tema que você falou que você gosta. Quais são os aspectos da intencionalidade que o tema segurança alimentar suscita? Sabe? E fazer uma discussão sobre isso, ler sobre isso, escrever sobre isso, pegar a bibliografia toda, né, a respeito da intencionalidade que você já tem, pegar da segurança alimentar e tentar fazer um texto nessa direção, entendeu? Um texto não, desculpa, uma dissertação que já ia nessa direção. Agora, se você quer ir para um caso específico, para discutir dinâmicas relacionais, aí eu acho que você deveria pegar um caso, tá? Porque senão são muitas relações. Aí tem a relação do público com o privado, total, entendeu? Os sistemas alimentares são privados. Nós temos intervenções do sistema público, de sistemas públicos na área dos sistemas alimentares. Mas os sistemas alimentares, eles em si, eles são relações de troca. Um programa como o PA, ele dá certo porque ele trabalha com troca do produtor que está querendo vender para quem quer comprar. Então, toda a área de alimentação é uma alimentação de troca, é um processo de troca, todo. Tá? Regulação de preço. Se você pegar a inflação hoje, dos 20 itens nos últimos 12 meses, 19 que mais cresceram foi a alimentação. Então, isso tem impacto da questão da economia, entendeu? Olha só, e deles, o que menos cresceu foi miojo, comida processada. Por isso que o pobre engorda. Aí tem uma relação de que a obesidade não tem a ver com pobreza, a obesidade tem a ver com pobreza. Entendeu? Tem a ver com... E não é individual. É um problema coletivo e social. Então, entendeu? É um tema muito amplo, que é maravilhoso. Eu sou apaixonada também. Que bom que você é apaixonado. Mas, assim, para você escrever sobre ele, seria legal você fazer um cortinho. Pega agora e escreve tudo. Lê tudo. Para te dar essa... Entendeu?
Sugiro isso. Tem muita coisa já escrita, né? A história, a construção da segurança alimentar no Brasil. Então, você lê um pouco sobre isso para te dar essa, sabe? Você se localizar dentro disso e depois você ir afunilando naquilo que te dá mais interesse. Essa é a minha sugestão. E eu fico à disposição sua, tá, Jéssica? E a Renata, para depois te passar textos, essas coisas nessa área, tá bom? Não sei se eu te ajudei, Jéssica, se eu atrapalhei. Obrigada, Adriana. Agora quer comentar, já? Que aí depois a Jéssica pode reagir. Ô, Gé, e eu não sabia que a Adriana vinha, né? Então, eu fui pesquisar um pouco, porque eu sei de segurança alimentar pouco, não é minha área. E aí, as questões que a Adriana trouxe eram as questões que eu ia te colocar, que você está falando que vai estudar muito grande, e assim, o que está de pé no que você vai estudar? Pelo que eu entendi, a Câmara que regulava esse plano não está de pé. O sistema ficou de pé, mas como a Câmara de 9 ministérios, que é intersetorial, estava desativada até agora, 2021, não tinha nada funcionando. Então, pensando em formulação, porque eu entendi também, uma das perguntas que eu ia fazer para você, minha querida, é isso. Parece que você gosta muito da formulação, do desenho. Eu não sei em que hora lá no projeto, mas eu tinha entendido isso, que você estava querendo ver a intersetorialidade no desenho, porque aí, nesse caso, por exemplo, tinha uma Câmara, desde 2006, esse programa já começa intersetorial, porque se você pensar, a segurança alimentar atravessa transversalmente, isso que a Adriana está falando aí, e ela é atravessada pelas outras coisas, pela economia, pela saúde, pela educação. Então, isso é uma coisa que você tem que parar e pensar. Mas se eu for olhar um desenho do programa, é lá de 2006, né? Porque depois disso tem essa porqueira que eu achei aqui, que eu nem sabia que foi de doação, né? Que as empresas fazem doação. Durante a pandemia, eles criaram um programa de alimentação nesse governo, e aí eu não tenho problema nenhum de falar que é uma porqueira de um programa, porque ele chama Brasil Fraterno, comida no prato, e aí as empresas fazem doação e tem desconto no ICMS. Então, a gente volta para a cesta básica. Elas fazem doação de alimento, é isso. E aí, nós estamos... Então, esse programa, Brasil Fraterno aí, que eu achei, pesquisando por causa do seu trabalho, para mim também não entra na segurança alimentar, porque aí você vai trabalhar com a ideia da doação dos alimentos que vem. Isso nem ficou muito claro para mim. Então, eu concordo plenamente com tudo que a Adriana falou. E acho que você tem que fazer um recorte. Eu não sei se cabe bem dentro de o que parou em pé. A gente tem que pensar, talvez, num programa que parou em pé, se a gente for olhar a implementação. Qual o programa que parou em pé? Merenda escolar, aquela compra com os agricultores orgânicos, parou em pé? Eu gosto muito desse programa, gostava, né? Eu não sei como ele está, mas se merenda escolar e a compra com os agricultores, que é do território, que é local, do jeito que tinha sido desenhado, eu curtia esse programa. Talvez esse é um tipo de recorte que você tem que fazer para olhar isso, já que você quer estudar relações. E a outra parte que eu ia te dizer é que eu vi lá que você vai está pensando de usar um software de análise de pesquisa qualitativa. O que eu sei desse software é pouco, de um dos textos que eu tinha lido. Mas, geralmente, esses softwares, eles mapeiam rede, mas eles não te dão esse grau de relação que eu estou entendendo que você quer estudar, entendeu? Dimensão relacional, necessariamente, o software não te dá, ele te conta. Relaciona com esse, porque é um tipo de análise parecida com análise de gráfico, se é o que eu estou pensando, se é o que eu entendi. E se for isso, ele não... A análise mesmo, qualitativa, não vai vir daí, vai vir ou do conteúdo, ou dos temas das entrevistas, ou dos discursos, você entender como está essa relação, entendeu? O software te dá um panorama, vamos dizer assim, é assim que eu entendo. A maioria desses softwares de pesquisa qualitativa trabalham com isso. Então, isso é uma coisa para você pensar também, já que você gosta de rede e já que você gosta de relação. Como é que essas redes são constituídas? Quem são os atores nessa rede? Como que eles conversam uns com os outros? Então, agora que a Adriana é especialista, então eu nem tenho muito o que falar. E eu entendi também que você está bem no começo, assim como Érica, e está tudo certo, porque a gente chega com essa vontade mesmo, querendo estudar tudo, se der para estudar dimensão relacional, se der para estudar intersetorialidade. Só que 2 anos passa muito depressa, a Karina pode te dizer isso. E
não dá tempo. Parece que a gente é chata, querendo que seu projeto fica pequenininho, mas é que a densidade que você consegue desenvolver num projeto menor, bem recortadinho, é muito diferente de querer tudo, entendeu? E eu, Jaque, gosto mais de implementação. Mas isso... E por quê? Porque eu concordo com a Renata, quando a Renata diz que no desenho cabe tudo. O desenho não existe, né? Está lá escrito no papel. E eu gosto das coisas que toma forma, toma consistência. Então, por isso, você viu eu te falando, vamos estudar um que parou em pé, que eu também gosto de estudar coisa que ainda existe, né? Que, como é que ela existe, como é que ela está aí. Mas isso também é uma coisa para você pensar, porque talvez você queira ser uma dessas teóricas que pensa só na formulação, a importância disso, ó. Como a Adriana, a Renata falaram aqui hoje, quantos programas bons a gente teve que foram belamente formulados, internacionalmente copiados e viraram pó. Então, e não depende dos atores locais, não depende nem da gente reclamando, né, gente? Infelizmente. Bom, obrigada, Jaque. Se você quiser reagir, Jéssica. Muito bom, acho que as contribuições de vocês me ajudam, sim. Acho que essa é a minha grande dúvida também em relação à segurança alimentar, para onde que eu quero ir, em que momento também que eu começo a definir para onde eu quero ir. Essa é uma dúvida que eu tenho. Eu tenho vontade de definir já, porque acho que vai ficar um pouco mais claro para mim também o que tem disponível para investigar, né? O que dá para explorar dentro desse espaço. Mas eu acho que eu também tenho algumas perguntas antes, assim, que eu não respondi, que é, de fato, vou querer investigar o quê, né? E daí, em relação à política, eu fiquei na dúvida, já que se, de repente, essa sugestão que você deu é olhando uma perspectiva federal, né? Olhando uma política pública que foi trazida... Jéssica, tem uma informação importante para você. Eu posso. Uma questão. A Jéssica é gestora em Mogi das Cruzes e ela trabalha pra caramba. Então, assim, na linha do realismo e de não chover no molhado, acho que isso também é importante. Assim, qual é o seu acesso a gestores locais? Eu acho que esse é um ponto que você não falou e é importante. A Jéssica é gestora em Mogi das Cruzes. Jéssica, só um pouquinho assim. Existe ainda muitos programas de pé. Tá? E o programa não é só federal. Por exemplo, a experiência do município que eu trabalhei a vida inteira em Belo Horizonte não tinha política nacional e tinha política de segurança alimentar local. Tá? O PA ele continua funcionando em vários lugares, restaurantes populares em vários lugares, entendeu? Bancos de leite. Então, assim, existe sim. Então, a gente pode fazer uma avaliação de que isso não é mais prioridade do governo federal, tá? Mas isso... E a gente sabe que você não vai defender sua tese no final do ano, vai? Não, você vai defender no mínimo no ano que vem, no final do ano que vem. E muita água vai rolar até lá. Pode ser que você esteja justamente num momento muito legal, tá, da sua tese, para você trabalhar esse processo que nós vamos viver agora, nesse um ano. Vai ser um ano. Um ano de quê? De 6 meses mudança de governo e 6 meses de cobrança de combate à fome. Então, acho que você vai ter aí um ambiente muito legal. E olhando para acesso também, que acho que é um ponto que a Renata trouxe, aqui a gente tem 2 políticas muito legais de segurança alimentar, que eu gosto muito, que é conectando aí produtores locais com fornecimento de alimentação, enfim, para a rede de benefícios, enfim, da assistência social, que é o Quitanda, e também tem a inserção dos produtores introduzindo um produto local também na merenda escolar. Então, assim, pronto, pega esses 2. Olha só que experiência legal. E você vai fazer a parte de acesso à alimentação vinculada ao produtor. É uma rede, você está associando 2 redes, que é a rede do consumo e a rede da produção. Tá? É esse programa do PA que a Jaqueline falou, que é muito legal. Você está colocando uma experiência local de Mogi das Cruzes, sabe? Eu acho que você devia ir um pouco para esse caminho. Tá. E daí também, um ponto que eu fiquei pensando, que acho que foi até uma contribuição que você deu, Adriana, em relação a essa parte de, não necessariamente, de repente, me aprofundar na dinâmica relacional, pode ser um segundo passo, assim, né? Pode ser daqui a pouco uma outra pesquisa, não sei. Fiquei com um pouco essa interpretação, assim, do que você trouxe. E uma sugestão sua, daqui a um pouco de olhar mais a fundo o aspecto intersetorial agora, e não necessariamente só o recorte intersetorial
relacional, né, dentro da interdisciplinaridade. Não sei se foi isso que você quis dizer, e simplifica bastante, né, o meu trabalho, assim, porque eu tenho muita vontade de chegar nesse lugar. Pode né? só falar, Mas pode a só falar, interdisciplinaridade gente, já desculpa. é o começo de tudo. Jéssica, desculpa, você que é coordenadora, a Jéssica do Quini, tá? Você já vai fazer muito pela área. É isso, é essa angústia que vocês todos estão aqui, Karina, Érica, Jéssica, entendeu? É isso mesmo, ciência é assim, é um tijolinho, entendeu? Então vocês já vão contribuir muito para a parte teórica se vocês costurarem. Se vocês pegar um pequenininho que seja, vocês já vão construir muito, entendeu? É nisso para vocês não ficarem angustiadas, é isso mesmo. Porque a gente está de fora, a gente acha que é coisa chique, né? Escrever fácil. Renata, assim, nossa, que escreve tanto. A Renata deve sentar e escrever rapidinho. Não, a Renata leva quanto tempo para escrever, para elaborar, não é, Renata? Pesquisar, rasgar papel de tudo que escreveu. Então, isso eu acho que é um processo mesmo da ciência. Vocês não ficam angustiados, não, é isso mesmo. A vida, a rapadura é doce, mas não é mole, não. E tem um ponto, assim, não vou comentar o da Jéssica porque ela me orientando. Eu acho que tem um outro ponto, assim, a gente viaja teoricamente para muitos lados, tá? Mas nem todas as lentes cabem. Exatamente o que eu falei para a Karina serve para você. Não adianta fazer uma lista de quero falar de X, Y, Z. O seu caso empírico precisa de que lentes? Então, se você não aterrizar para o concreto, isso vale para você e para a Karina. Você vai ficar... Gente, a literatura é sensacional, mas e daí? Que lente, né? A lente não é uma questão simplesmente de mostrar a erudição. Ai, que legal. Né? A gente se perde um pouco na literatura e no caso, mas no caso de vocês duas, se vocês não aterrizarem para a terra, escolherem do que vocês querem falar, não tem como selecionar e como articular logicamente as lentes. Né? Esse é outro desafio. A análise de política pública tem muitas lentes possíveis. Você não tem uma grande teoria. E a Jéssica Barcelos está vindo do mundo, né, de sair do terreno seguro do ciclo de política pública, como ela mesma falou, né? Obviamente, senão não tem nem como você me orientando, porque a gente nunca vai falar a mesma língua. Então, saindo desse terreno seguro, quadradinho, que não serve para nada, jogando lixo, como é que a gente pensa o que articula com o quê? E assim, gente, realismo. A Jéssica é gestora, trabalha pra caramba e tá ali com todo o acesso do mundo a um monte de programa do território. Então, não tem por que inventar, estudar Belo Horizonte, governo federal, realismo. Então, pega a Mogi das Cruzes, compara 2 programas e pensa o quanto isso contribui para a literatura específica de segurança alimentar e para o debate de intersetorialidade de implementação. Acabou. Não tem muito o que ficar elocubrando, entendeu? Menos é mais. E quanto antes você definir quais são os programas, mais você estabelece os parâmetros de comparação. Eu mandei para vocês 3, com cópia para a Jéssica, 2 exemplos de dissertação que eu orientei no programa, em que as meninas compararam arranjos de implementação com dinâmicas intersetoriais. Porque aí na linha do que a Adriana falou. Então, assim, são meninas que passaram pelo programa, que trabalhavam, só uma foi bolsista, a outra não era bolsista. O que dá para fazer? Então, não é um artigo de XYZ, de um super especialista. O que dá para fazer dentro de 2 anos? As duas cumpriram o prazo. Eu acho que esses parâmetros realistas, do que são 2 boas dissertações, que podiam ter sido estudos de caso, nesse caso não eram, o que dá para fazer? Dialogando com implementação e intersetorialidade. Acho que isso é uma coisa, Jéssica, do Quini aí, que a gente tem que fazer mais, sabe? Eu acho que ler dissertações para ter uma noção de qual é o ponto de chegada ajuda a gente a ter uma noção do desafio. E ser cara de pau, escrever para as pessoas e falar, putz, vamos tomar um café? Achei isso interessante. Como é que você foi por ali? Como é que dava para ir por aqui? Tem que trocar mais entre vocês. E aí eu queria agradecer a Jéssica Duquini, acho que foi sensacional essa edição do seminário, porque vocês se organizaram, vocês fizeram trocas. Achei muito melhor, Jéssica, as mesas menores. Você lembra, Jaque, que sacanagem foi com a gente da última vez? A Carol e a Jéssica numa mesa com 6 trabalhos sobre recursos humanos. Eu e a Jaque, super especialistas em recursos humanos. A gente tinha que debater assim. E aí é um debate inútil, né? Porque primeiro a gente não sabe nada disso. Segundo, era um monte de trabalho, né? Enfim, não sei se para as meninas foi útil, mas eu achei esse formato bem melhor. Também, Renata. E achei que conversa, né? As outras nem conversavam. E eu acho, só para a gente encerrar, gente, vocês estão no começo, mesmo você que está no meio, cara, tem muito chão, dá muito tempo, é só sentar, dedicar. Quando a Renata fala das lentes, eu sempre penso muito concretamente. Fotografia tem uma grande angular, que vê tudo, mas não vê nada bem, né? Vê o geral. O que a gente tem que ter? Uma focada, né? Pensando concretamente em lente, entenderam? E é isso, mas eu acho que vocês vão fazer excelentes trabalhos, vocês estão de parabéns pelos temas, pelo desafio que vocês estão encarando.
estudar política pública no Brasil, como disse nossa querida Adriana, é muito importante, precisamos de muito estudo aí para fazer isso ir em frente, tá bom? Bom, obrigada a todos. Acho que foi uma aula de metodologia hoje também. Eu acho que esse GT, assim, eu acompanhei vários GTs também, né, na organização, mas esse GT fluiu muito bem e a gente tentou agrupar os trabalhos de forma que eles dialogassem mais, né, para que a gente também consiga ganhar com a contribuição do que é dito de outros trabalhos. E é ótimo, eu acho assim, só reforçando o que a Renata falou, de que esse processo de conversar entre nós, discentes, é muito bom. Eu lembro que no meu primeiro ano eu estava super angustiada com uma pesquisa quando eu entrei, aí eu fui conversar, marquei uma conversa online, logo no começo da pandemia, com outras alunas do programa para a gente trocar sobre a pesquisa e conversar, e eu acho que é um processo que ajuda a gente a reduzir as angústias e colocar mais o pé no chão, assim. Então, realmente, acho que até como representação discente a gente pode pensar mais em espaços nossos para tentar discutir os trabalhos. Mas queria agradecer a presença de todas aqui, foi ótimo hoje. E hoje Obrigada, se encerra o seminário discente. Então, hoje é a nossa última mesa. Obrigada, gente, Obrigada, pela organização, pelos comentários, foi maravilhoso. Foi muito bom mesmo. Não pode falar mais. Dri, queria te Parabéns, agradecer. Jéssica, foi muito bom mesmo. Dri, obrigada. E depois eu vou pedir para a Jéssica te procurar. Ela tá lendo sua tese, viu? Eu já passei sua tese para ela. E assim, já que a Adriana está disponível, a gente pode fazer mais conexões cruzadas. E tem a ver com o que eu fui fazer no México. Sim, Enfim, inclusive com o meu projeto de pós, com a né? Kátia Que a Grise, Renata é a minha orientadora, né, gente? De De pós pós-doc. também. Então eu vou. Isso, acho Ô, que Rê, tá. Agora eu vou só matar vocês de inveja. Ontem à noite eu fui tomar um vinho aqui do lado na Argentina e agora eu vou ali do lado no Paraguai fazer uma comprinha. Bye, bye! Renata, Eu nunca tinha vindo aqui em Foz, eu fiquei tão